Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Com certeza muitos de vós estáis na expectativa de saber a minha opinião sobre estes últimos assuntos que têm sido aqui tratados na internet. Pois bem, não vou fugir à exceção de falar do grupo dos 35, do G35 e também do Genro do Ano. Mas vou começar por questionar este grupo dos 35. Como muitos de vós têm conhecimento, eu frequentei esta mesma instituição, a Congregação Cristã, aqui em Portugal, durante cerca de 50 anos. Conheci muitos dos irmãos mais antigos, dos primitivos desta instituição aqui em Portugal. E por isso eu até fico assim a questionar a mim mesma por que razão determinadas coisas estão alteradas. Não é como antigamente ou como era estipulado as regras, os estatutos, de que se deveria dar a honra aos mais velhos e que os mais velhos teriam que tomar a presidência, a responsabilidade, juntamente com os restantes irmãos, anciãos, mais velhos, para tomar as decisões. Não é verdade? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se as cadeiras, muda-se tanta coisa. Infelizmente. O facto de eu ter frequentado esta mesma instituição faz-me colocar algumas perguntas a este grupo dos 5 e o grupo dos 30. Acreditem que esta lista eu já tinha na minha posse há muito tempo. Apenas não divulguei por respeito a quem me forneceu esta lista. Porque, como devem saber, as minhas fontes de informação, os meus anjos, ficam em sigilo. Faz parte da ética deste canal. Não é divulgado quem fala comigo, quem me fornece as informações, quem me avisa de muita coisa. Às vezes nem é tempo de falar, tenho que ficar calada. Como agora. Neste caso deste grupo G35. Mas vamos então passar às perguntas que eu tenho a fazer. E, em primeiro lugar, eu vou questionar o grupo dos 5, os 5 da Vigueirada. A verdade é que nós sabemos quem é o número 1. E estes 5, vós bem tendes conhecimento daquilo que eu tenho vindo aqui a falar sobre eles. Já nada vos é estranho, não é verdade? Mas o primeiro da lista é o Salvador Cury, não é? Salvador Cury. Mas o número 1, antes dele há um outro número, que é o 00. Sim, só o 00. Há um ancião que não faz parte desta lista, que apesar de ainda no passado dia 23 de fevereiro, este ano, ter completado 50 anos de Ministério de Ancião, não consta o seu nome nesta lista. Até devia estar em primeiro lugar, porque acredito que seja dos mais velhos. Estou-me a referir, claro está, ao irmão Paulinho, do Jardim Paulista. E coloco já esta questão ao irmão Paulinho. Por que razão não faz parte desta lista, o irmão? Eu sei que o irmão sempre foi menosprezado, desconsiderado, não é? Nunca o valorizaram, porque o irmão também, sempre o que tinha a dizer, dizia, não é verdade? Não concordava com muitas coisas quando o irmão ia às reuniões, tanto que agora nem tem aparecido nas reuniões. Apesar da sua dificuldade de locomoção, a verdade é que o irmão também não tem vontade de estar no meio de tanta santidade, não é? São santos a mais, têm santidade a mais
E o irmão até se sente tão pequenininho, não é? Perante tanta santidade. É mesmo. Compreendo perfeitamente. Mas a verdade é que o irmão, com todos os seus defeitos, como todos nós, e como todos estes que fazem parte desta lista do G5 e do G30, ninguém é perfeito, mas a verdade é que o irmão sempre teve um cuidado que o pecador, a alma que chegasse para se salvar, o irmão sempre acolheu. É verdade. O que não aceitava é que colocassem pessoas que já estivessem na instituição e que fossem pecadores, não é? O irmão Paulinho, pode-se dizer que era uma pedra no sapato, não é? Para a conveniência destes que estão agora aqui a tomar conta, a gerir esta instituição Congregação Cristã. E acredito que nem o irmão se identifica com estas posturas. E que realmente o melhor é não estar no meio de tanta santidade podre, não é? É. Pois bem, irmão Paulinho não faz parte desta lista. É caso mesmo para perguntarmos. Por que razão é que não faz parte? Por que razão o afastaram de estar para decidir? Então vamos passar ao número 1, que é o Salvador Cury. E a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Salvador Cury, por que razão o irmão, o que é que o levou a deixar de ser um exemplo de honestidade, respeito e firmeza nas palavras, para se tornar um irmão que aceitou benefícios materiais, como carro, posição no trabalho, festas para a sua família e viagens para seu filho e sua nora, em troca de aceitar um pecador no ministério? O que é que o levou a modificar? Porque a sua fama era uma boa fama, mas se tornou em algo que as pessoas estão a desconhecer. Por que razão? Tem o número 2, que é o vice, não é? Que é o 007, que o dom dele é viajar. Ele muito gosta de andar desculpem-me a expressão, de cotremido, não é? É uma expressão que nós utilizamos aqui em Portugal, não é mal educado, não é faltar ao respeito, nada disso. É uma forma ligeira de se falar da pessoa que gosta muito de viajar. Pois bem, mas a verdade é que o senhor ancião 007, sabemos que o senhor trabalhou como fiscal da Secretaria da Fazenda. Um ambiente conhecido por sua complexidade e, em muitos casos, por envolvimento com corrupção. Não estou a dizer que é o senhor, não é? Em empresas brasileiras. Corrupção em empresas brasileiras. Isso há em todo o lado, não é só no Brasil, infelizmente. Também sabemos que seus colegas anciães, incluindo o ancião Boia, já fizeram brincadeiras. Pelo menos é o que se ouve no áudio, mencionando sua cidadania italiana e insinuando, no bom sentido espiritual, que o senhor teria características de um mafioso espiritual. Malandreco! Ah, pois é. Ou que teria sido um fiscal espiritual corrupto. Pois é. Os áudios são tramados. Os áudios são tramados. Em outra ocasião, o senhor perguntou a um ancião se ele já havia lido o livro O Príncipe de Maquiavel. Isso é permitido? Não se fica sem ministério só por se ler assim um livro de política? O que sugere um profundo conhecimento sobre estratégias de manipulação e poder. Pois é. Porquê é que o senhor recomendou esse livro ao ancião citado? Diga-me, por que razão? Qual foi a intenção? O senhor utilizou suas experiências e todo o conhecimento adquirido
em seu trabalho anterior para alcançar a sua posição entre os G5 na presidência da CCB? Eu não posso falar CCB. Ops! CCB. Centro Cultural de Belém. Pronto, é Centro Cultural de Belém, CCB. E porque sempre que surge um problema de grandes proporções, o senhor se recolhe em Dracena ou viaja para a Europa. Porquê? O senhor é alérgico a quando surgem assim problemas? Dá-lhe comichão urticária? Fica com problema hemorroidal? E tem necessidade de viajar que é para controlar a circulação sanguínea? É isso? Tem medo que alguma veia entupa? É. Porque realmente quando surge um problema, senhor, como eu já referi, é o primeiro rato a abandonar o navio. O navio pode estar a ir a pique, que o senhor nem deixa ir a pique. O senhor sai logo, vai logo, não é? Seu malandreco. E, passando ao número 3, o ancião papai, eu gostaria de saber, após se casar com uma irmã há 30 anos mais jovem, contrariando os ensinamentos, mas não se pode contrariar o amor não escolhe idades. Os ensinamentos só são aplicados para determinadas pessoas, não é para todas, é para aqueles que vos convém. Mas, passando à frente, e mesmo após o senhor ter enfrentado os problemas decorrentes daquela reunião musical online junto com o irmão Santim, evento que se tornou inesquecível e resultou na famosa manifestação em frente ao Brás, que acabou por não se realizar devido ao esforço que o encarregado regional de Cabriúba teve em demover uma multidão para não se apresentar nas portas de entrada do Brás para fazer essa manifestação. Maravilhoso, maravilhoso este encarregado. Consegue demover montanhas. Louvado seja o Senhor. E prosseguindo, além do constrangimento que o senhor sofreu no culto presencial nos Estados Unidos, onde a Irmandade se manifestou contra o senhor por causa daquele cooperador. Por 2 ou 3 vezes o irmão foi retirado do Conselho da Presidência e perdeu o atendimento nos Estados Unidos, na Bahia, no Maranhão e em Fernandópolis. No entanto, apesar desses acontecimentos, a verdade é que o irmão conseguiu retornar ao time da presidência, ao Clube dos 5. É impressionante. Era algo impensável o senhor retornar ao grupo dos 5. Era impensável mesmo. Bem, aqui a pergunta que eu coloco é o seguinte. O irmão, ancião, Papa Anjo, o irmão recebeu por acaso algum tipo de apoio financeiro ou benefícios do irmão Walter Faria, que é seu amigo e proprietário da cervejaria Itaipava? Diga-me. Isso incluiria dinheiro, uso do jatinho, doações para a construção de igrejas ou até assistência jurídica para manter a sua posição entre o G5 com os irmãos na presidência? E agora a sua retomada reassumiu com as próprias mãos a Bahia, o Maranhão e Fernandópolis. Diga-me, ancião Papa Anjo, de onde vem todo esse poder? Diga, conte para aqui para nós, conte aqui que ninguém nos ouve. De onde vem esse todo poder? E o número 4 pertence ao ancião professor Pardal. E aqui a questão é a seguinte. O senhor demonstrou um grande conhecimento teológico
algo que nunca foi muito bem aceito na congregação cristã. E, além disso, aproximou-se dos irmãos da presidência, especialmente do irmão Cláudio Marcola, logo após sua primeira internação por Covid. Sabemos que durante o período em que o irmão Marcola ficou isolado na presidência, sua amizade com ele se fortaleceu principalmente por meio da influência de quem? De quem? De quem? Claro, do blá blá blá, seu discípulo e aliado, não é verdade? Este blá blá blá, sempre que pode, mete-se mesmo na toca. Bem, considerando que o senhor tem apenas 27 anos como ancião, sim, como ancião, exatamente metade do tempo ministerial do irmão Paulinho, do Paulista, ou do irmão Hildebraldo de Campinas. Pois é. Foi o irmão Marcola quem lhe propôs mudar-se de Viçosa para São Paulo, alugar um apartamento próximo ao Brás, assumir uma posição na presidência e tornar essa igreja sua congregação principal? Conte-nos. Conte-nos esses pormenores, nós gostamos de saber. Diante de Deus, sabe? Diante de Deus o Senhor entende que desrespeitou muitos anciãos mais antigos, assumindo um papel que de facto não lhe cabia. Mas isso não lhe incomoda, pois não? Não incomoda que se use qualquer meio para atingir os seus fins. E chegamos ao final da lista do top 5 destes presidenciais no Brás. O quinto é um ancião que é desconhecido na presidência. O senhor praticamente é desconhecido fora da cidade de Abaré, mas já sabemos que esteve envolvido em negócios bem duvidosos na cidade, onde tem ou teve um hotel. Além disso, sua família possui uma empresa de gado de corte, o que levanta ainda mais questionamentos sobre a sua influência financeira nos bastidores. Mais um empresário? Com 33 anos de ancião, diga-nos, por favor, quem exatamente é o seu amigo e quem o indicou para um cargo imerecido. Um verdadeiro desrespeito ao ministério dos mais antigos do Brasil. E a mesma pergunta vale para o irmão. Quem o colocou nessa posição que não lhe pertencia? E o que foi oferecido em troca? Anciãos mais antigos do Brasil, onde está a vossa firmeza? Vocês passaram décadas a pregar sobre o zelo e respeito à obra de Deus. Mas agora, diante de uma ascensão ilegítima ao ministério, se calam cobardemente. O silêncio, principalmente dos irmãos anciãos do Paraná, é cumplicidade ou é medo? Fica aqui a questão. Porque não dá para compreender. E agora passamos ao grupo GDI dos 30. Para ser diferente, podemos simplificar as coisas, não é? O grupo dos 30. Mas claro está que eu não vou colocar perguntas a todos deste grupo. Aqueles a quem nós temos a pulga atrás da orelha, que gostaríamos de saber determinadas coisas e que elas nos fossem esclarecidas. Há aqueles que nós sabemos que são pacatos, que caíram ali sem eles mesmos saberem por que razão é que estão ali, mas pronto, esses são outros assuntos. Vamos então passar às perguntas. Deixo de lado o primeiro, que é o Hildebraldo de Campinas, o segundo, que é o Nelson de Jarinu, são de São Paulo, do interior, e ambos têm 47 anos de ancião. Portanto, estes eu fico
Ficam tranquilos que eu não vos vou fazer nenhuma pergunta. E claro está, eu não podia deixar passar em branco o número 3 deste grupo dos 30. Exatamente. O famoso, o incomparável, o inesquecível ancião Cláudio Marcola. E a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que razão é que o irmão não retornou ao G5, ao grupo da presidência? Por que razão não voltou? Todos nós estamos aqui curiosos em saber, mas também lhe quero colocar a seguinte questão: qual foi a ajuda invisível que a sua família utilizou para influenciar os irmãos do G5 para retornar ao GDI dos 30? Entendeu? Eu espero que sim. Por acaso os seus filhos não irão fazer nenhum vídeo para postar nas redes sociais para fazer a explicação do que aconteceu? Seria extraordinário. Seria muito, muito bom eles aparecerem, explicarem, para que não houvesse nenhuma confusão e não houvesse falatório, boatos, porque foi daquela forma, da outra. Esclarecerem. Mas eu coloco aqui outra pergunta. Já agora, se fizer o vídeo, depois, por favor, responda. O irmão Walter Faria, da cervejaria Itaipava, o ajudou com a assistência jurídica para poder voltar ao grupo? Diga-me. Diga-nos. Dou-lhe a minha palavra de que o que o senhor aqui falar connosco não sai daqui. Fica aqui reservado. Mas estamos curiosos. E o número 4 desta lista dos 30 é aquele ancião mais velho de Cubatão. E a pergunta que não quer calar e que está atravessada aqui na garganta de muitos é o seguinte: sendo o senhor o ancião mais velho do Cubatão, o senhor, por favor, pode nos esclarecer se por acaso foi o senhor que apresentou aquele ancião acusado supostamente por ter abusado sexualmente de menores, foi o senhor que o apresentou para o Ministério? Gostaríamos de saber. Gostaríamos de saber quem é a pessoa que busca o revestimento de Deus para colocar alguém com essas qualidades negativas. Pode-me dizer se foi o senhor? Não fuja à responsabilidade, está bem? Não fuja. Ao número 5, que é de Foz de Iguaçu, eu não tenho nada a questionar. Mas ao número 6, que é de o ancião da Vila Guilhermina, quero lhe perguntar a si o seguinte: o senhor, pertencendo a este grupo dos 30, o senhor e o seu filho, que também é ancião, que como anciães estão envolvidos em dívidas com pessoas crentes e não crentes. Como está o seu nome nos cartórios de protesto, no Serasa e no SPC? Pode-nos esclarecer? Visto que anciães com dívidas ou alguém no Ministério com dívidas não pode exercer o Ministério. Como é que vós fazeis parte deste grupo, o senhor ancião, o pai, mas o seu filho também é ancião? Mas como é que podem ter ministério se têm dívidas? Me esclareçam, como se eu fosse uma criança de 5 anos e não entendesse. Porque também há uma regra de que quem exerce o ministério não pode estar com dívidas. Ou será que já foi alterada por conveniência? Fica aqui a questão. Tem o número 7, que é de Diadema. O número 7 do grupo dos 30, para esclarecer. Eu quero aqui lhe perguntar o seguinte: o irmão permitiu apresentar seu filho divorciado para cooperador de jovens? Diga-me.
Mais uma regra que foi infringida? Já começa a ser muitas regras, muitas alterações para vós, mas não para os outros, para o povo e para aqueles que não se sentam convosco para compactuar com o que quer que seja para destronar, para destituir aqueles que falam a verdade e que são pela verdade e que sofrem em servir a Deus na instituição congregação. Mas me diga, responda-me esta pergunta, por favor. Os anciães 8, 9 e 10 podem seguir caminho, que eu não vos vou colocar nenhuma questão. Mas ao número 11, eu peço por gentileza que se sente e que peça um copo d'água para não engolir em seco as perguntas que eu lhe vou fazer, porque com certeza vai-lhe custar a engolir. Mas por isso mesmo, senhor ancião mais antigo da Ilha Solteira, quero desde já lhe começar assim tão direta, esta pergunta. O senhor e o falecido ancião daqui de Portugal, presidente de Portugal, que era o ancião da Fonseca, António da Fonseca, os senhores ouviram e encobriram atos de abusos sexuais a menores cometidos por um músico ilegal que está na Europa? Isso é verdade? Além disso, o senhor e o ancião 007 tomaram conhecimento de outros casos na cidade de Chartres, na Inglaterra, onde 2 anciães encobriram uma denúncia feita ao Ministério. Aqui eu não estou a perguntar, estou a afirmar. Quando o Ministério discutiu o assunto para apurar os factos, o senhor e o ancião 007 enviaram um dos próprios anciães que havia encoberto o caso na época. E enviou esse mesmo ancião que encobriu para fiscalizar o ocorrido. Isso é sério? É. Vocês tiveram essa atitude porque é inacreditável. A verdade é essa. Mas a questão é que a família, assustada de receber um elemento do Ministério, um dos anciãos que encobriu, ficaram assustados e não procuraram a polícia. Vamos lá continuar com este número 11. O senhor e o ancião mais antigo de Carapicuíba, e mais o senhor António Moreira da Fonseca, ambos anciães, e vários outros anciães e diáconos, ouviram a confissão de um ancião próximo a Silvano Bianco, além de 2 diáconos que cometeram crimes de descaminho, ou seja, tráfico de vinhos caríssimos da Inglaterra para o Brasil. Eu não estou a perguntar, eu já estou a constatar. Essas pessoas faziam viagens trazendo mercadorias ilegalmente e utilizavam a Irmandade como mulas, em troca de pagamento das passagens. Muitos irmãos foram fiscalizados e detidos por não pagarem os impostos ao desembarcar no Brasil. O que caracteriza crime segundo o Código Penal brasileiro. O senhor, número 11 da lista dos 30, ou o ancião 007, acobertou ou denunciou esses criminosos ao Ministério G5 ou o G6, mediante a época que era. Na época de chegar ao Brasil, e denunciaram às autoridades policiais? Fica aqui as perguntas para si, senhor ancião, número 11. É. O número 12. Este nome não me é estranho, eu acho que já ouvi numa gravação de mensagem que andou por aí a ser passada, repassada, reencaminhada. Acredito que até já tenha gasto a fita toda. Mas a questão é que creio que foi por ele que o assunto do ancião do genro do ano foi levado ao Brás, na reunião de Brás, não foi? É? Não nos quer contar? É um tal Edson, não é? Edson, é.
Não nos quer contar como é que foi, na realidade, na primeira mão, na primeira pessoa. É sempre mais interessante do que estar a ser escutada por intermediários. Faça isso. Dou-lhe aqui o tempo da antena para contar aqui no canal toda a verdade, expor toda a verdade da situação. Tá bom? Fico a aguardar. A seguir tem o 13, depois vem o 14, não é? O 14 é um político, nem vamos estar aqui a dissecar porque não vale a pena, não é? Tem um discurso de político. Tem o 15º, o ancião Grigri. Pois é. O que veio para Portugal com uma missão, até que vendeu o apartamento, era para ficar aqui definitivo. Mas algo se alterou. O que Deus disse de uma vez alterou e, portanto, recuou na missão que tinha escolhido este ancião Grigri para fazer aqui em Portugal. E retornou ao Brasil. Até mesmo o seu próprio filho veio a saber por terceiros de que seu pai iria regressar ao Brasil e ficou bastante surpreendido porque como é que ele vai voltar se ele vendeu o apartamento que tinha? Tudo que tinha ele vendeu porque iria fazer nova vida em Portugal. Pois é, com certeza já estava na mira este lugar de 15º no grupo dos 30. Terá sido, Sr. Ancião Grigri. Tem o 16º, que é do interior de São Paulo. Tem 40 anos de ministério, que é um tal irmão, é o Chiquinho. É o Chiquinho. E a verdade é que este irmão também tem um livro, certo? Tem. Mas porque o irmão não o publicou. Esse tal livro onde o irmão teve o cuidado de escrever. Porque não publicou. E já agora pode-me enviar uma cópia desse livro? Eu gostaria de ter, se fosse possível. O irmão, me desculpe estar-lhe a relembrar algo. Com certeza o irmão, não sei se recorda, em que disse que não conhecia uma neta sua de 2 anos. De tantas viagens que fazia. Impressionante. Mas aqui eu quero lhe perguntar, o irmão não sabe que os servos de Deus têm o dever de cuidar bem da sua família? Não lhe foi ensinado? Não faz parte do ensinamento, das regras? Olha que faz. Como é que é possível não se conhecer uma neta de 2 anos de tanto viajar? Depois não estranhem que a família seja distante, fria. Não estou a dizer que seja aqui o caso, mas quantas das vezes acontece. O 17º pode se levantar e ir embora, está liberado. Mas o 18º, esse também não. Deixe estar sentadinho que eu tenho aqui umas perguntas para lhe fazer, bem apetitosas. Senhor ancião de Matão, diga-me uma coisa. É verdade que o irmão Cláudio Marcola o esculachou em uma reunião em Araraquara, após descobrir que, enquanto Cláudio Marcola estava doente, o irmão foi falar mal dele para o Salvador Cury no Brás? O irmão fez isso na ausência dele porque sabia que ele não voltaria mais ao G5 na presidência. Que mafioso, malandreco. És mesmo malandreco. Ai, seu matão, que gosta de matar tudo e todos, sem ter compaixão. Olha, até rimou. Vejam só. Depois disso, não é? Ele o removeu da América Central, fazendo com que o irmão perdesse todas as regiões que atendia, incluindo o G30, não é? Diante disso, por que razão o irmão correu para se reconciliar com o irmão Cláudio Marcola? Porque ele o restabeleceu mesmo após ter sido traído? Qual seria o interesse de um irmão com esse perfil?
perseguidor, opressor e ditador. Qualidades que não convêm aos santos homens de Deus que se dispõem a servir a Deus de um puro e sincero coração. Não são essas as qualidades, os atributos que são requeridos naquele que se apresenta diante do povo e para servir a Deus. Além disso, porque o Senhor, em vez de perder tanto tempo com essas questões, não se dedica a cuidar da sua esposa, que está enferma em casa, enquanto o Senhor vagueia pela terra. Mais uma situação que não agrada àqueles que se dizem servos de Deus e que deixam o seu familiar ao Deus dará. Ao 19º e ao 20º podem se levantar e ir à vossa vida, mas o 21º deixe-se ficar, está bem? Nem digo para se sentar, fique de pé mesmo, porque eu vou ser muito rápida. Porque se eu realmente tivesse que fazer um vídeo deste ancião Edson do quilómetro 18 de Osasco, seria preciso 1 hora de vídeo. Porque devido às inúmeras mensagens que eu recebi acerca deste ancião, inclusive que o rotularam de ancião defunto, eu não vou entrar no pormenor por que razão é que o chamam de ancião defunto, não. É concernente à vida pessoal e eu não quero entrar por aí. Mas, no entanto, eu não posso deixar de vos chamar a atenção, vós, o grupo dos indicados, o GDI, como permitis ter no vosso grupo ancião defunto? Por acaso não notais no cheiro nauseabundo que este ancião exala? Ah, pois, exato. As vossas roupas também têm um cheiro que é desagradável. Por isso não notais o mau cheiro que este ancião do quilómetro 18 de Osasco, Edson, exala com a sua morte espiritual. Mas eu aqui quero-vos dar um alerta, que tomem uma medida em relação a este ancião, que aprenda e sirva de lição para os restantes. Porque se não tomarem uma medida, acreditem que na próxima semana eu irei fazer um vídeo onde irei expor assuntos aqui relacionados com este ancião. Não tem nada a ver com o ancião genro do ano, não, com o irmão Ricardo, não tem. Os assuntos são bem graves, porque as mensagens que eu tenho na minha posse é de bradar aos céus. Por isso será bom que não hajam mais escândalos no meio da CCB, da congregação. Acho que já basta. Por isso, é hora de tomardes medidas reais, medidas drásticas, a quem está a causar danos, a causar mau cheiro, mesmo no meio do vosso grupo. Porque no meio do vosso grupo ainda há aqueles homens simples que vão com o intuito de servir a Deus. Deixo-vos aqui o alerta. Poderia também aqui falar, mas o vídeo iria ficar muito extenso, seriam para aí umas 3 horas de vídeo. Eu não quero isso. Não quero aborrecer aqueles que me assistem com vídeos longos, não. Mas acreditem, se nada for feito a este ancião, na próxima semana irei expor assuntos muito delicados e escandalosos. Portanto, tomem atenção àqueles que estão ao vosso redor, aos defuntos que estão no vosso grupo dos indicados. Com certeza este não deve ser o único, deve de haver mais. Ao ancião 22º, que é do Paraná, que é o irmão Santino, eu gostaria de perguntar, porque somente estão 3 irmãos do Paraná entre os 30 do indicados. É isso que eu quero lhe perguntar. Ao 23º,
que é do Rio de Janeiro, pode-se levantar e seguir viagem. Ao 24º, que é o Silvano Bianco, que só tem 29 anos de ancião, eu vou evitar de falar sobre os moços de recado do ancião 007. Vou. Mas há alguns que, mesmo que não se queira, somos obrigados a falar. A verdade é essa. Somos. Mas vai haver um vídeo em que eu vou falar sobre os moços de recado, os secretários do 007, incluindo este Silvano Bianco. Portanto, não vou estar aqui a demorar muito mais. Fiquem a aguardar. Aos anciães 25º ao 28º, eu dou permissão para que saiam. Mas, no entanto, se quiserem ficar para assistir a estas perguntas que vou fazer ao próximo ancião, ao 29º, que é o ancião Zé Boia. Tenho aqui várias perguntas para lhe colocar, senhor ancião Zé Boia. Pois é. E a primeira é a seguinte. Foi o senhor quem ajudou o ancião 007 na Ásia? Segunda pergunta. Foi o senhor quem arquitetou o plano para condenar o irmão Nori, ancião, e expulsar o irmão Alfonso do Cangaíva, no Japão? Terceira. O senhor também traiu o irmão Salvador Cury, dizendo que ele não era digno de confiança e falando mal dele pelas costas? Quarto. Deixe-me perguntar algo. Quando o irmão Salvador lhe chamou, ou o chamou, e perguntou por que o senhor mentiu, como o senhor respondeu? Seja sincero, pelo menos uma vez na vida. Quinto. E depois, quando ele mostrou a gravação com suas palavras contra ele, por que o senhor chorou? Chorou porque o seu plano foi por água abaixo? Não foi por arrependimento, pois não? Nem por ter sido descoberto? Após ser descoberto por meio dessa gravação, o senhor sentiu que deveria pedir perdão? O senhor já agiu da mesma maneira no Japão ou nas Filipinas? São muitas perguntas, é melhor anotar. É. Depois de tudo isso, o senhor ainda se considera digno de confiança para atender o continente asiático? Eu acho que nem o continente asiático, nem nenhum continente. Alguém com estas características menos próprias de um homem de Deus não deve de atender em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Agora responda-me, por favor, a mais uma pergunta. São poucas agora que faltam. Quem o recomendou para essa função? Quem foi? Diga-nos. Já entendi. Foi o seu amigo 007, não é? Foi o seu amigo 007. Irmão José Boia, muito em breve o senhor pode esperar por algumas gravações onde sua traição contra 2 irmãos será revelada. Aguarde. Seu momento vai chegar. Acredite. Nada fica encoberto. Doia a quem doer. Tenho o 30º, o último do grupo dos indicados. O LL. Eu quero lhe perguntar o seguinte. Quem indicou o irmão para atender o Oriente Médio? Dubai e Catar? Foi o José Boia? Ele falou bem do senhor para o ancião 007? Ou isso aconteceu porque somente o senhor seria ser secretário dos anciães da presidência? Diga-me. Por que razão é que teve tal responsabilidade? E agora eu também quero aqui perguntar por que razão São Paulo tem o maior número de anciães neste grupo dos indicados? Só de São Paulo são 24 irmãos. Paraná
são 3 irmãos. Paraná, só com 3 irmãos. Minas Gerais, 2 irmãos. E Rio de Janeiro, 1 irmão. E não venham com desculpas dizer, porque fica distante, as viagens são cansativas. Não, não há desculpa. Não há desculpa, porque hoje em dia se viaja de avião por dar cá aquela palha sem qualquer necessidade. Se viaja para a Europa, se faz viagens para ali, para acolá, seja para onde for, qual seria o problema de fazer mais uma viagem de avião para ir fazer parte destas reuniões? Mas a verdade é que não são só estes estados, há mais. Como é que é possível este grupo dos indicados dos 30, com os restantes são 35, mas estes 30, aonde tratam de assuntos que são globais a todo o Brasil? Mas nós sabemos que nem todos têm a sua opinião válida. Porque se eu disser que no mínimo 10 anciães que ainda têm as características que os mais antigos tinham, de idoneidade, de espiritualidade, sensatez, sobriedade e ponderação. Procuravam ser retos. O que era para um, era para outro. Mas infelizmente tudo isso se perdeu. E que agora, e desculpem-me o termo que eu vou utilizar, não quero ofender ninguém, mas é como se levasse o gado para o matadouro e eles nem dão nem um ai nem um ui, apenas aceitam e aí vão. Infelizmente é o que está a acontecer neste grupo dos indicados. Há uns que determinam que as coisas têm que ser assim e os restantes deste grupo aceitam, sem contestar, sem dar uma última palavra, em contrapor, em dizer não, não é assim. Infelizmente, é desta forma que está. Porque todos estão cegos a querer obedecer a este grupo. E isto do grupo GDI, grupo dos indicados, modernices, não é que eu seja contra as modernices, não, antes pelo contrário. Mas aqui se nota um nome que de espiritual não tem nada. Nós estávamos habituados a uma coisa mais simples, uma coisa mais concreta, mais objetiva. Aqui o que dá a entender é que realmente a espiritualidade se ausentou de vez. E isso não há dúvidas. A verdade é que a parte carnal começou a tomar conta desta instituição e destes homens que têm a responsabilidade de dirigir, mas já não dirigem com o Espírito de Deus, nem com a sensatez, nem com o amor. Todos estão recordados daquela placa que tinha nas entradas da igreja, que o irmão Luís Franciscão colocou, não foi só por colocar. As palavras que está aqui e que eu vou terminar, e desde já quero dizer que no próximo vídeo vai ser revelado quem são todos os irmãos da trupe do 007. Acreditem, vai ser revelado. Há muito trabalho para se fazer neste canal, muito. E o trabalho é sério, é feito com muito empenho e com muita verdade. Muita verdade. Mas eu vou terminar este vídeo da seguinte forma. Constituição da Igreja de Deus. Jesus é a cabeça da Igreja. O Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade. A sua organização é a caridade de Deus nos corações de seus membros, que é o vínculo da perfeição. Onde esses 3 não governam, é Satanás que governa em forma de homem para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Esta placa foi retirada da entrada das igrejas. Mas esta placa, não é placa, mas o seu conteúdo tem muita profundidade. Desculpem a extensão do vídeo,
Aqui está feito o vídeo do GDI, Grupo dos Indicados. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.